Olá, Deus vos abençoe. Estou aqui nesse dia e minha esposa saiu um pouquinho ali para caminhar com a minha filha. O Espírito Santo ele me impulsionou a falar essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Amém? Mas antes disso eu quero usar uma metáfora. Eu quero falar sobre o professor e o aluno, e havia, nessa metáfora, um professor que estava próximo para se aposentar e o seu aluno, aquele aluno que sempre queria sobrepujar o professor ou envergonhá-lo, ou estar acima do professor. E ele disse: um dia eu pego esse professor, um dia ele fica sem resposta diante das minhas perguntas. Então, conta-se que o professor então se aposentou e comprou uma casinha no sopé de uma montanha para descansar de todos os seus trabalhos, dos seus ensinos. E o garoto, o professor, ele não se contentou. E um dia ele disse: hoje é o dia que eu vou sobrepujá-lo, professor. Então ele descobriu onde o professor estava morando e ele saiu, arquitetou um plano maravilhoso. Então ele tinha um pássaro na gaiola, pegou aquele pássaro na sua mão e ele saiu com aquele pássaro na mão. E na mente dele, a pergunta que ele ia fazer para o professor era essa: professor, eu estou aqui com um pássaro na minha mão. Ele colocaria o pássaro para trás. E ele disse: e eu tenho um pássaro aqui na minha mão e eu quero lhe fazer uma pergunta. E ele disse: esse pássaro que eu tenho aqui na minha mão, ele está morto ou ele está vivo? E o professor então esperou, pensou. O professor é muito sábio, muito inteligente, e ele olhou para aquele jovem e disse assim: jovem, a resposta está nas suas mãos. Que coisa forte, irmãos? Que coisa forte. Veja, esse mestre é o Senhor Jesus e o aluno somos nós. Muitas vezes nós queremos dizer para o Senhor Jesus como fazer, dar ordens, e muitas vezes nós queremos sobrepujá-los ainda, porque é uma realidade. Dizer como faz e como eu quero. E o Senhor, o professor olhou para aquele jovem e disse: jovem, a resposta está nas suas mãos. Por que eu estou falando antes de falar esse versículo aqui da palavra de Deus? Eu estou falando para você, esta símile, essa parábola. Veja, aqui tem uma passagem, e essa passagem ela se encontra em Números, capítulo de número 13. E o versículo de número 1, eu quero ler 3 versículos aqui rapidinho. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor dos exércitos, que falou para Moisés pegar os filhos de Israel, para que eles pudessem olhar a terra, porque o Senhor queria abençoá-los, queria dá-los para eles. E aqui no versículo de número 25 do capítulo 13, a Bíblia diz: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra e vieram até Moisés. Então a ordem era para olhar a terra, se a terra era boa ou ruim, se a terra tinha cidades fortificadas ou não, se a terra era uma terra estéril ou uma terra frutífera, se era uma terra de mata ou se tinha alguma benfeitoria. E eles foram e trouxeram um relato, trouxeram aqui um relatório. Só que o seguinte, era 12 tribos, dessas 12 tribos foram 12 príncipes, não era qualquer pessoa. 12 príncipes. Se era príncipe é porque eles estavam líderes sobre as suas tribos. Não era qualquer um. Não era um menino. E o que acontece? A Bíblia diz que eles foram
Moisés mandou, eles foram, eles retornaram. Eles trouxeram um cacho de uva da terra que tiveram que colocar numa vara para 2 homens carregar. E a terra era uma terra que manava leite e mel. Esse foi o relatório dos espias. Só que no relato aqui da história, conta-se que 10 homens desses, 10 homens, fez derreter o coração do povo. Ou seja, colocou medo, espanto. Por quê? Porque eles viram a terra, porém eles viram que tinha gigantes na terra. Os filhos de Anak, os descendentes dos gigantes. Então, quando eles olharam aqueles gigantes, eles ficaram temerosos em seu coração, vendo que havia uma promessa de Deus, que o próprio Deus tinha enviado, que a terra emanava leite e mel e que a terra era uma terra frutífera. Ei, eu quero que você entenda isso. Agora, o que eles fizeram? Eles derreteram, eles chegaram diante da congregação, diante do povo e desanimaram o povo, trazendo um relatório negativo. Um relatório que diz que a terra que eles foram a olhar, era uma terra que consumia os seus moradores. Só que dentre esses 10, ou seja, foi 12, dentro desses 12 tinha 2. Se chamava Josué e Caleb. Então eles rasgaram as suas vestes e chegaram diante do povo animosamente. Ele disse: alegrai-vos, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, tirou o seu amparo. E se nós agradarmos a Deus, Ele nos dará essa terra. Agora, veja o que eu quero que você entenda. Olhe o relatório aqui, uma parte do relatório. Eu quero ler só esse versículo 13:33, que diz assim. Eles disseram: também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são raça de gigante, e éramos aos nossos olhos, olha só, como gafanhoto, e assim também lhe éramos, e lhe parecíamos também como gafanhoto. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Mais uma vez, que não ficou boa essa leitura. Diz assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também lhe parecíamos. Era como se eles estivessem dizendo assim, nós olhamos para eles, e eles olharam para nós. Só que eles não olharam, eles não viram ele, porque se eles tivessem visto eles não tinham voltado, porque eles foram espiar a terra. Então veja bem, não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero que você entenda, como você está vendo o teu gigante. Por quê? Porque 10 disseram que eles se pareciam como gafanhoto diante dos gigantes. Agora, Josué e Caleb disse assim: eles podem ser grandes, mas nós vamos devorá-los como pães. Como é que você está vendo o teu gigante? Você está com complexo de inferioridade? Você tem esse complexo de inferioridade que você não vai vencer, que você não pode, que você não consegue, que você não sabe falar, que você não tem uma faculdade, que você, se Deus mandou e Deus está com você, Deus tirou o apoio deles e foi Deus que prometeu a terra. Entenda isso. Números capítulo 23:19 diz assim: Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele alguma coisa e não faria? Falaria Deus e não cumpriria? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Como é que você está vendo o gigante? Qual é o gigante que te afronta? Qual é o gigante que está à tua frente? Qual é o gigante que está tirando o teu sono, te perturbando? Talvez nós estamos entrando em 2022. Estamos aí nas primeiras semanas, ainda não chegamos nem à metade do mês. E parece que já se levantou gigantes na tua frente e que para você muitas vezes é difícil de você vencer, é intransponível para você alcançar as promessas de Deus e alcançar aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você. Como você tem visto o seu gigante? Você está vendo o seu gigante como um pão e você vai devorar? Ou você está olhando para si e está dizendo assim: eu sou um gafanhoto,
diante daquele gigante. Ou seja, eu não consigo vencer, ele é maior do que eu. Não, você não entendeu. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Eleve os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. O teu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora eu quero falar isso para você aqui, porque colocaram aqui no grupo aqui, e eu achei tremendo essa frase. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o sol é para todos, mas a sombra é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Agora, o que nós podemos fazer? Você não vai ter que fazer nada, porque essa batalha não é sua. Foi o Senhor que mandou Moisés enviar os 12, porque ele disse: eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Deus, ele só mandou olhar para ver se realmente já tinha, moradores, como é que era a terra, embora Deus soubesse, mas Deus queria saber quantas pessoas tinha com espírito excelente para que ele pudesse usar nessa batalha. E é isso que Deus está muitas vezes permitindo, para Deus saber uma situação para demonstrar aquilo que já está no teu coração. Se o que está no teu coração já é um espírito de medo, um espírito de covardia, um espírito de desistência, um espírito de eu não posso, eu não faço, complexo de inferioridade, você não vai vencer. Agora, se o que está dentro de você nessa situação, você vai vencer, porque maior é Deus que está na minha vida. Eu acredito, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. Deus vai mudar a minha vida. Esse momento que eu estou passando é para despertar um sentimento que está no meu coração, ou seja, no seu coração. É nesse momento que Deus quer ver onde nós estamos nele. Como você está vendo o teu gigante? Como você está vendo o teu gigante? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde a sua casa, o seu lar, a sua família, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Um beijão, que Deus abençoe.